Meu sogro, Sr. Tan, me olhou diretamente nos olhos. Eu segurava a neta dele, seu próprio sangue, uma bebê de 8 meses com os olhos do pai e meu queixo teimoso. E aquele homem, de terno de R, 15 mil reais e com seu jardim impecavelmente cuidado, queria que eu agradecesse por um colchonete ao lado de caixas velhas e um cortador de grama enferrujado. Meu nome é Lin. Tenho 29 anos e, há 3 meses, cometi o maior erro da minha vida. Mudei-me para a casa dos meus sogros depois que meu marido, Rui, foi enviado para a Alemanha em missão militar. Quando Rui sugeriu a ideia, parecia quase sensata. Ele ficaria no exterior por 14 meses. Tínhamos um bebê de 5 meses. Os pais dele tinham aquela casa grande com 3 quartos vazios. Sua mãe, Sra. Mai, chegou a chorar quando fez a oferta. Ela disse que queria ajudar. Ela disse: a família cuida da família. O que ela não mencionou foi que eu me tornaria a empregada não remunerada, o saco de pancadas e o caixa eletrônico pessoal deles. Abrimos mão do nosso apartamento para economizar para nossa futura casa. Rui e eu estávamos casados há 2 anos e finalmente estávamos nos estabilizando. Tínhamos R, 240.000,00 na nossa conta conjunta, o suficiente para a entrada de uma casa quando ele voltasse. Então, me mudei para a casa dos Tan. Você conhece o tipo. Uma fachada imponente, muro alto, entrada circular mais para exibição do que para utilidade. O tipo de casa que grita: temos sucesso, enquanto sussurra: tudo é para manter as aparências. A primeira semana foi tranquila. A Sra. Mai me mostrou um bom quarto de hóspedes. O Sr. Tan ajudou a carregar minhas malas. Tao, a irmã mais velha de Rui, até trouxe um prato de comida tradicional. Pensei que talvez meus julgamentos sobre eles tivessem sido muito severos. Na segunda semana, as coisas mudaram. A Sra. Mai mencionou que o quarto de hóspedes precisava ser reservado para a visita da irmã dela. Eu me importaria de me mudar para o espaço acima da lavanderia? Apenas temporariamente, é claro. O espaço era, na verdade, um depósito inacabado com um colchonete de acampamento e um aquecedor que funcionava tão bem quanto uma vela em um vendaval. Eu tinha certeza de que poderia guardar sorvete lá sem freezer, mas disse a mim mesma que era temporário. O valor de manter a paz e a harmonia familiar era mais importante do que meu conforto. Então, eles pegaram meu carro. Bem, eles me convenceram a deixá-lo seguro. A Sra. Mai disse que o bairro estava sofrendo com furtos. Ela disse que eu não precisava dirigir para lugar nenhum, já que tudo estava ali na casa. E eu, exausta pelas noites sem dormir com um bebê agitado, entreguei minhas chaves como uma idiota. Não dirigi por 3 meses. Também não tive acesso à nossa conta bancária. O Sr. Tan se adicionou à conta e me deu uma mesada semanal de R. Aleambai, Linlingon, Taibi, Elisarquilenda, Ihavo, Itre, A, Ishia, M, Ishi, Side, M, Ishehara, Go, Elige, O, Bi, I, Kadosh, Bi, I, Lili, I, Amabuli, Viveti Elvar, O, Si, Teledito Poderofage Deli, Viesia, I, Kesama, Yu, E, Tora, Miraj Misibi, Eri, I, Gosite, Si, Azi, A, Di, Carte, O, El, Ba, I, Este, Esero, Ai, Tuli, I, A, Enekosi, Ibilon, M, Pit, Irukibage, Eniji, Dedi, Igus, Yui, El, Ti, Aishe, M, A, M, I, Hastor de Manhã, Eneda, I, D, Ede, E, Ariduna, I, Po, Di, Yi, E, Marnash, I, Evri, Ye, Made, I, O, A, Si, Partevi, I, Vi, Kenda, Isil,
Jite, A, Ispor, A, Tana, S, F, Hauli, Ishinagaba Jace Cetera, I, L, Costa, Decare, Ei, Kama, Davius Dud, Dudu Davius Dud, J, A, Agebijan Dedaya, Decremina Saio, E, San, I, Ara, I, Ami, Saba, Yuger, M, L, I, V, et A, Inadeia, Au, Hasbo, I, Oso, Aresi, E, Ishi, Lydia, Arei, O, Raktala, Aristra, Antrissa, F, INA, A, L, Adir, A, Ade, S, M, Elgi, I, L, S, Si, Gedarato Boli, A, Bin, Dei, Patamon, Ar, A, No, Esito, I, Quereisabili, U, S, I, Ibele, N, Agis, Ea, O, Kaliti, Ti, Desdesara, Aicidi, Vi, Isei, M, A, Every, Diejora, Aba, Debado, Ara, E, Amama, N, A, L, E, Hishara, Gera, Dada, Iro, Ikie, O, Si, Eu formuji, Es, Tu, Kama, Viste, E, Aracau, M, Si, Varto, E, Arovu, Si, Ididisevo Deros, Doge, Enyas, Araceia, 200 mili, para mimio beb, I, Vok, Igenaia de Gaski, Fiu Prei, Sia, Siber, Iuix Taraiji deram, Bieshini Taraiji Shini deram Nishi deram 2, Odolei Temp, O, A, Yeda e Distur, ultimamente, S, O, A, Havis, o custou das fraldas, E, His de Brasa, Taria livro de terror, As fraldas máscaras, quem te é, Udava Machaduranale, Ibinesta, Nieder, I, T, D, T, Rio, custavam cercadere, 150, 00 o pacote. Isso me deixava com uns R, 50,00 para comida. Comecei a pular refeições para que minha filha não passasse necessidade. Perdi 7 quilos que eu não tinha para perder. Meu celular também foi colocado no plano familiar deles, por conveniência. O que eles não mencionaram era que podiam ver tudo o que eu fazia. A única vez que tentei enviar um e-mail a Rui contando a verdade, a senhora. Mai o encontrou no computador familiar e o deletou. Como punição, ela tirou meus privilégios de lavanderia. Passei 2 semanas lavando à mão as roupas do bebê, esfregando até meus nós dos dedos racharem e sangrarem. 2 semanas atrás, o Sr. Tan decidiu que o telhado precisava de limpeza. Ele decidiu que eu deveria ser quem faria isso. Suas palavras exatas foram que eu precisava ganhar meu sustento. Então, subi aquela escada bamba, cheguei a uns 5 metros de altura e a coisa toda escorregou. Tentei me agarrar ao telhado, errei e caí com força sobre o tornozelo esquerdo. A dor era lancinante, como se tivessem enfiado um prego no meu pé. A senhora Mai me ouviu gritar. Ela olhou para o meu tornozelo, inchando até o tamanho de um coco pequeno, e disse para eu caminhar para melhorar. Nada de médico, nada de gelo, apenas ignorar a dor. Então, mancava por 2 semanas, fazendo tarefas com um tornozelo que ficou roxo e amarelo, e fazia sons que nenhum tornozelo deveria fazer. Durante todo esse tempo, não contei a ninguém. Meu pai, senhor, Tuan, me criou sozinho depois que minha mãe nos deixou. Ele trabalhou a vida toda na construção civil. Ele me ensinou a ser forte, a nunca deixar ninguém me menosprezar. E ali estava eu, sendo pisada.
Eu não podia contar a ele. A vergonha de admitir que falhei e que desonrei sua criação teria sido insuportável, mas na sexta-feira passada, meu pai decidiu dirigir 300 quilômetros para fazer uma surpresa à neta no aniversário não oficial de 8 meses dela. Ele parou o caminhão no momento exato em que eu mancava pelo gramado. Lírio no meu quadril, sacolas de supermercado na outra mão. Eu tinha caminhado 3 quilômetros de ida e volta, pois estava sem carro. Meu tornozelo estava gritando, e meu pai viu tudo. Ele me viu lutar para subir a rampa de acesso. Então, ele perguntou onde estava meu carro. Eu disse a ele que a senhora Mai achou melhor guardá-lo para segurança, que eu tive sorte de me permitirem ficar ali. O rosto do meu pai passou por 7 emoções em 3 segundos. Confusão, raiva, fúria, mais fúria e, finalmente, algo que me assustou mais do que todos os outros. Calma. Uma calma completa. O tipo de calma que precede o desmoronamento. Ele abriu a porta da caminhonete e disse 4 palavras que mudaram tudo. Entre no carro. Vamos resolver isso esta noite. Eu não sabia o que aquilo significava, mas o olhar nos olhos dele me dizia que os Tans tinham acabado de criar um inimigo muito sério, e Patrick O'Connell, ou melhor, Sr. Tuan, não perdia lutas jamais. Meu pai nos levou a uma lanchonete a 3 cidades de distância. Ele disse que não queria que ninguém reportasse nada aos Tans. Na época, pensei que ele estava sendo paranoico. Mais tarde, percebi que ele estava sendo estratégico. Tudo o que meu pai fez a partir daquele momento foi estratégico. O homem passou 35 anos na construção civil, gerenciando sindicatos. Ele sabia como lidar com tiranos. E os Tans, ele me disse, estavam aplicando um dos golpes mais antigos que existiam. Eu contei tudo naquela noite. Cada humilhação, cada privilégio roubado. As palavras jorraram como água de um cano quebrado. 3 meses de silêncio, finalmente se libertando. Eu contei sobre Tal, a irmã de Rui, que visitava quase diariamente. Não para ajudar, jamais para ajudar. Ela vinha para relatar à mãe tudo o que eu fazia de errado. A louça não estava limpa o suficiente. O bebê chorava demais. Eu não era grata o suficiente por tudo o que a família generosa dela estava fazendo pela pobre de mim. Tal nunca gostou de mim. Eu vinha de uma família de trabalhadores. Meu pai trabalhava com as mãos. No mundo de Tal, isso me tornava inferior. Papai ouviu sem interromper. Quando eu disse que a senhora Mai monitorava meus e-mails, seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando mencionei a escada, pensei que ele fosse virar a mesa, mas ele apenas assentiu e fez uma pergunta. O que mais você não contou a Rui? Foi quando eu desmoronei, porque eu não tinha contado nada a Rui. Em cada videochamada, os pais estavam na sala, ouvindo, monitorando. Se eu tentasse mandar uma mensagem real, eles checavam meu telefone. Eu estava completamente isolada do meu próprio marido. Mas era pior do que isso. A senhora Mai ligava para Rui regularmente em seu próprio telefone, elogiando como tudo estava maravilhoso, como Lin parecia feliz, o quanto eu era grata. Ela fazia parecer que eu estava prosperando. E Rui, preso em uma base a 10.000 quilômetros de distância, com internet limitada e nenhuma razão para duvidar dos próprios pais, acreditava em cada palavra. Papai perguntou sobre a conta bancária. Eu disse que o Sr. Tan cuidava de tudo. Eu recebia meus R200 nas segundas-feiras, e era só isso que eu via do nosso dinheiro. Papai perguntou se eu ainda tinha o acesso de login. Eu disse que achava que sim. Eu nunca tinha tentado desde que me mudei. Meu pai sorriu então. Não um sorriso feliz. O tipo que um jogador de xadrez faz quando vê o cheque-mate a 3 movimentos de distância. Ele deixou o dinheiro sobre a mesa e disse que iríamos a uma lan house 24 horas.
Entrar numa lan house à meia-noite é um lugar estranho. E lá estava eu, acessando uma conta bancária que não via há 3 meses. Os números não faziam sentido no início. Deveríamos ter cerca de R, Liam Bai Seshidien, Lin Lin Lin, Lin Lin, O, Mushe, Izenase, Astravi, El, Ei, I, Vi, No, Ar, Ardu, Aitu, Ei, M, I, Ipulo, El, I, Ad, Astoli, Arsitari, Viger, Egiegre, Yu, Hadido, Elamas, Yerei, Nigo, Ivio, Imani, Meijuvir, Yev, Eviera, Vi, Kova Setora, Ezi, Furke, En, De, Aba, Arguge, Di, Endra, A, Ki, Auso, Decidi, Tadia, Asade, Dio, Mo, A, Endice, Igest, Ardo, M, Dech, Sibisi, M, Hagovu Wans, N, Edi, Deshitalavô, Iscadei, Isibogerá, Aresei, Gi, A, H, ABC, V, An, Ye, Kedru, Etebla, M, Dad, Kesiero, Sis, A, To, Yi, Abika, Ira, Agid, Enna, A, Dedur, A, Edur, A, Abo, Tei, Dinye, Ofasarash, Yateli, M, Ima, U, N, O, Seid, M, Izi, Teitisha, Asta, El, Eia, M, O, Asiela, Esti, Enderit, Ajo, De Isaio, De Isaio, Viba, Amasporta, Iti Sara, A, Liang Bai Sishadien, Ling, Osal, Gad Veie, Na, Id, Yed Lid, and Rio Militar de Rui estava sendo depositado automaticamente. Deveria haver mais agora, N, A, ou menos. Mas a tela mostrava R, 42.000,00. Quase R, 200.000,00 haviam desaparecido. Papai puxou uma cadeira e disse que deveríamos olhar o histórico de transações. Imprimimos página após página e a história que contavam era feia. Transferências para BB Holding Ltda. R 75.000,00 ao longo de 3 meses. Eu não tinha ideia do que era até que meu pai pesquisou e encontrou o perfil de loja online de tal. Ela estava vendendo roupas de grife falsificadas e produtos de beleza duvidosos. Saques em dinheiro a cada poucos dias. Valores altos. R. Arder Wulinlin. Linlin. Enage. Haiv. Yu. I. Argi. 2.500,0. Zero aqui. R. 1.500,00 ali. O padrão combinava perfeitamente com o estilo de vida da Ciura. Mai, seus compromissos semanais no salão, suas compras em lojas de luxo, seus almoços com as amigas da igreja, onde todos fingiam ser humildes enquanto comparavam bolsas de grife, taxas de marina e mensalidades de clube social de elite. O Sr. Tan nem sequer tinha um barco, mas gostava de andar com quem tinha, usando nosso dinheiro para financiar sua vida de fantasia. E então, o cartão de crédito de Rui. Cobranças em restaurantes, bares, green fees de golfe, tudo local, tudo recente, tudo impossível para um homem estacionado na Alemanha. O Sr. Tan estava usando a identidade do próprio filho, enquanto a nora passava fome na garagem.
Meu pai disse algo que nunca vou esquecer. Ele se recostou e disse: eu já vi a contabilidade da máfia ser mais sutil do que isso. Ele não estava errado. Os Tans nem sequer tinham tentado esconder. Eles estavam tão confiantes de que eu nunca checaria que deixaram um rastro que até um contador cego seguiria. Papai já estava no telefone. Ele tinha uma amiga, uma advogada sênior aposentada chamada Doutora Regina, que lhe devia um favor. Ele estava cobrando essa dívida naquela noite, porque o que os Tans tinham feito não era apenas cruel, era criminoso. Mas primeiro, precisávamos falar com Rui diretamente, sem os pais dele escutando. A Dora Regina apareceu na lan house à meia-noite de chinelos felpudos e um moletom velho. Ela parecia a avó de alguém chegando para assar biscoitos. Ela não estava ali para assar biscoitos. Em 5 minutos, analisando nossas impressões, ela identificou 3 acusações criminais que os Tans poderiam enfrentar: exploração financeira, fraude e a principal, roubo de identidade. Usar o cartão de crédito de Rui sem permissão não era apenas nojento, era um crime federal, e os militares levam crimes financeiros contra membros das Forças Armadas extremamente a sério. Adrou. Regina disse que as consequências seriam significativas. Prisão. Significativa. Mas tínhamos um problema. Quando me mudei, a senhora Mai me fez assinar uma pilha de papéis. Formulários de seguro, contatos de emergência, ela chamou. Eu estava exausta com um bebê que não dormia. Assinei o que ela colocou na minha frente. Quem lê a papelada da sogra? Um desses documentos era uma procuração limitada dando ao Sr. Tan autoridade sobre decisões financeiras. Foi assim que ele foi adicionado à nossa conta. Ele tinha minha assinatura no papel. Não importava que eu não tivesse ideia do que estava assinando. A doutora Regina perguntou se eu havia assinado voluntariamente, com plena compreensão. Alguém havia explicado o que era? Tive tempo para ler? Não para todas as 3 perguntas. Ela anotou. A fraude pode ocorrer quando o consentimento é obtido por meio de engano. Isso pode se qualificar. Papai perguntou sobre entrar em contato com Rui diretamente sem o filtro dos Tans. A doutora Regina concordou que era fundamental. Se Rui não soubesse o que estava acontecendo, ele precisava ouvir da esposa primeiro, não de advogados ou investigadores. O problema era como. Rui tinha tempo limitado de internet na base. Todos os números que eu tinha para ele, os pais também sabiam. Se eu ligasse pelos canais normais, a senhora Mai descobriria em horas. Foi então que meu pai tirou seu antigo celular flip de dentro do bolso. O homem se recusa a modernizar. Diz que smartphones são para pessoas que não têm o suficiente para pensar. Mas naquela noite, sua teimosia nos salvou. Ele rolou até um nome de décadas atrás. Sargento de primeira classe Ramon, um amigo de exército que agora trabalhava na logística em bases pela Europa, incluindo a base de Rui. Papai fez a ligação ali mesmo, na lan house. Eram mais de 6 da manhã na Alemanha. Eles trocaram o tipo de saudações que soldados antigos trocam, breves, profanas e estranhamente afetuosas. Então meu pai explicou tudo. Uma mensagem seria entregue. Rui ligaria para um número que os pais dele não conheciam. Poderia levar um dia, mas aconteceria. Deixamos a lan house com uma pasta cheia de provas e algo que eu não sentia há meses, esperança. Pequena e frágil, como uma vela em um furacão, mas real. Meu pai nos levou a um motel. Não era dos melhores. O tipo onde a máquina de gelo estava quebrada desde a administração de algum presidente antigo, mas estava quente e não era a casa dos Tans. Lírio adormeceu imediatamente em meus braços. Bebês sentem estresse. Naquela noite, com meu pai de vigia perto da janela, ela dormiu mais pacificamente do que em meses. Eu não consegui dormir, no entanto. Fiquei deitada, repassando os números. R. Tishu Udan Lin Lin Lin. Lin Lin. Eto. E.
Riesaki, ACB, O, I, D, EJ, O, L, End User, I, Deshine Kakteezin Doya, HD, I, Jo, Dissa, Ija, A, O, Si, Arre, Tisou, Hom para Golbe de Tal, R, 40.000,00 em dinheiro para aciorar o Mai. Milhares a mais para a fantasia de clube do Sr. Tani. Dinheiro que deveria ser o futuro da nossa casa, a segurança da nossa filha, sumida. A ligação veio às 2h da manhã. Número desconhecido no celular flip do meu pai. Quando atendi, ouvi a voz que estava sentindo falta há 3 meses. Ui, parecia confuso no início. Ele recebeu uma mensagem estranha de alguém que não conhecia, dizendo para ligar para este número com urgência. Estava tudo bem? Lírio estava bem? Comecei a chorar antes que pudesse me impedir. 3 meses de repressão vieram em uma onda avassaladora, e quando pude finalmente respirar de novo, contei tudo a ele. Quando terminei, houve silêncio. Tempo suficiente para eu pensar que a ligação havia caído. Tempo suficiente para uma parte aterrorizada de mim se perguntar se ele acreditaria nos pais dele em vez de mim. Então Rui falou. 4 palavras que juntaram meu coração partido novamente. Eu acredito em você, Lin. Ele acreditou em mim sem hesitar, sem pedir provas, sem dar desculpas para a família. Ele acreditou na esposa. Rui tinha perguntas. Muitas. Então ele me disse o que faria. Logo de manhã, ele procuraria seu oficial comandante. Roubo de identidade contra um cônjuge militar era levado a sério. Os pais dele cometeram crimes federais, e Rui pretendia garantir que enfrentassem as consequências. Mas não era só isso. O aniversário de 60 anos do pai era domingo. Toda a família estaria lá. Vizinhos, parceiros de negócios, amigos da igreja, todos que os Tans passaram anos impressionando com sua imagem de família perfeita. E se, perguntou Rui, ele fizesse uma videochamada surpresa para desejar feliz aniversário ao pai? E se essa ligação não corresse como o Sr. Tan esperava? Eu podia ouvir a raiva fria em sua voz. Não se tratava apenas de justiça agora. Tratava-se de exposição, de arrancar a máscara e mostrar a todos os verdadeiros monstros por baixo. Eu disse a Rui que o amava. Ele disse que me amava também. Então ele disse algo que me fez sorrir pela primeira vez em 3 meses. O pai dele estava prestes a ter o pior aniversário de sua vida. A manhã de sábado parecia diferente. O sol entrava pela janela barata do motel como se o universo soubesse que o equilíbrio estava finalmente mudando. Lírio acordou sorrindo, alcançando meu rosto com as mãozinhas minúsculas, completamente alheia a que sua mãe estava prestes a entrar em guerra. Meu pai já estava acordado. Não tenho certeza se ele dormiu. Ele passou a noite fazendo ligações, coordenando o que chamou de infraestrutura da justiça. O homem passou 35 anos construindo coisas. Agora, ele estava construindo algo diferente. Os Tanis não tinham ideia do que tinham despertado ao mexer com a filha do Sr. Tuan. Rui também estava ocupado. Ele ligou por volta das 6h da manhã, logo após se reunir com seu oficial comandante. Os militares não apreciam roubo de identidade contra membros das Forças Armadas. O comandante de Rui ouviu a história toda com o rosto fechado. Então, o conectou imediatamente com o setor jurídico. Em poucas horas, Rui registrou relatórios formais sobre a fraude no cartão de crédito e o acesso não autorizado à conta. As rodas da justiça militar estavam girando, e uma vez que elas começam, são muito difíceis de parar. A primeira coisa que Rui fez foi congelar todas as contas. A poupança conjunta, a conta corrente, seu cartão de crédito, tudo. O senhor Tan descobriria em breve, quando sua próxima compra no restaurante fosse recusada na frente de seus amigos do golfe. Mas, a essa altura, seria tarde demais.
Nada de mais transferências para o esquema piramidal de tal. Nada de mais dinheiro para o vício em compras da Sra. Mai. Nada de mais mensalidades de clube social para a vida de fantasia do Sr. Tan. O sangramento tinha finalmente parado. Mas congelar contas era apenas o começo. Rui queria prestação de contas, e ele tinha um plano para conseguir isso. O aniversário de 60 anos do pai era amanhã, domingo. Todo o clã estendido dos Tans estaria lá. Vizinhos das casas chiques, parceiros de negócios em trajes caros, amigos da igreja com pratos de comida, todos que os Tans passaram anos impressionando com sua imagem de família perfeita. Rui queria incendiar essa imagem na frente de todos eles. A videochamada foi minha ideia. Eu disse a Rui que sugeriria a Sra. Mai como uma surpresa. Ela adoraria ter seu filho militar transmitindo da Alemanha para homenagear o pai publicamente. Ela montaria a TV grande na sala de estar. Reuniria todos os convidados para o momento emocionante. Provavelmente compraria uma luz de anel para a qualidade de vídeo perfeita. Gravaria tudo para as memórias. Ela pensaria em tudo, exceto no que Rui realmente diria. A Dr. Regina apareceu no motel por volta do meio-dia com atualizações. Seu amigo detetive, que trabalhou em crimes financeiros por 20 anos antes de se aposentar, revisou nossas provas informalmente. Ele disse que havia mais do que o suficiente para uma investigação formal. A procuração obtida por engano, os saques não autorizados, o roubo de identidade não eram pequenas violações, eram crimes graves. O detetive não podia fazer prisões com base em uma revisão informal, mas ele poderia fazer algo quase tão valioso. Ele poderia aparecer na festa, fazer perguntas, deixar os Tans muito nervosos na frente de todos que eles passaram anos impressionando. A investigação formal levaria tempo, mas o questionamento poderia acontecer imediatamente, e ter um detetive aparecendo no 60º aniversário do Sr. Tan, distintivo visível, perguntando sobre irregularidades financeiras, enviaria uma mensagem mais alta do que qualquer mandado de prisão. Meu pai coordenou o momento. O detetive chegaria cerca de 30 minutos após o início da videochamada de Rui, exatamente quando a verdade estivesse sendo absorvida, exatamente quando o Sr. Tan e a Sra. Mai estivessem se debatendo por explicações. Papai até praticou seu rosto inocente no espelho do motel naquela tarde. Ele ficava perguntando se parecia confiável, como um avô amigável apenas ali para apoiar a filha, não um homem prestes a desmantelar a reputação de alguém. Eu disse que ele estava perfeito. Ele disse que eu era uma péssima mentirosa, mas que apreciava o esforço. Eu tinha que voltar para aquela casa, encarar a Sra. Mai, fingir que nada havia mudado, bancar a nora grata por mais um dia. O pensamento me dava arrepios. Mas se eles suspeitassem de algo, poderiam cancelar a festa. Poderiam destruir evidências. Eu precisava deles confortáveis, confiantes, completamente despreparados. Meu pai me levou de volta por volta das 16h. Antes de eu sair, mandei uma mensagem de texto para ele exatamente onde eu havia escondido minha mala arrumada, no anexo, atrás das latas de tinta velhas, na prateleira de metal perto dos equipamentos. Ele pegaria amanhã, enquanto todos estivessem distraídos pela festa. Entrar naquela casa novamente foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. A Sra. Mai me encontrou na porta com seu sorriso habitual, o que nunca chegava aos olhos. Ela perguntou onde eu tinha estado. Eu disse que meu pai queria um tempo de convivência entre avô e neta. Ela parecia incomodada por eu ter saído sem pedir permissão, mas tinha muita preparação de festa em mente para insistir. Esperei até que ela estivesse arrumando os arranjos de mesa antes de fazer minha jogada. Mencionei que Rui havia ligado para o telefone do meu pai, já que o meu estava agindo mal. Ele queria surpreender o pai com uma videochamada durante a festa. Desejar feliz aniversário de 60 anos ao senhor Tan na frente de todos os convidados. Você deveria ter visto a Sra. Mai se iluminar.
Por um momento, quase senti pena dela. Quase. Ela imediatamente começou a planejar. A TV grande na sala de estar, logo após o corte do bolo. Ela garantiria que todos se reunissem. Ela até comprou uma luz de anel no mês passado que seria perfeita. Será tão especial, ela continuava dizendo. Eu sorri e concordei. Ah, sim, eu disse. Definitivamente será algo para recordar. Domingo de manhã amanheceu lindo. Céu azul, brisa leve, temperatura perfeita. O aniversário do Sr. Tan não poderia ter pedido um clima melhor. O buffet chegou cedo. A tenda foi montada no quintal, flores decoravam cada superfície. Parecia mais um casamento do que um aniversário. Mas o Sr. Tan nunca fazia nada pequeno. A Sra. Mai me entregou uma lista às 8h. 37 tarefas para completar antes da chegada dos convidados. Ela falava comigo como se eu fosse um ajudante contratado. Na verdade, menos do que um ajudante contratado. Pelo menos o ajudante contratado é pago. Eu completei cada tarefa perfeitamente. Nora modelo, invisível. Os convidados começaram a chegar por volta das 2h. Parceiros de negócios, vizinhos com vinho caro, amigos da igreja com pratos cobertos. Tal fez sua entrada em uma roupa que provavelmente custava mais do que todo o meu guarda-roupa, beijando seus pais no ar como se não os tivesse visto há 2 dias. Eu observei todos eles. Essas pessoas que sorriram para mim no Natal enquanto eu passava fome na garagem de seus amigos. Essas pessoas que acreditaram nas mentiras da Sra. Mai sobre minha saúde mental. Em poucas horas, eles saberiam de tudo. O Sr. Tan recebia a todos no quintal, aceitando elogios sobre a festa, a casa, a sua vida de sucesso. Ele parecia tão confiante, tão seguro no centro de seu mundo perfeito. Eu me perguntei se ele reconheceria este momento mais tarde como a última vez em que foi verdadeiramente feliz. Às 16h, a Sra. Mai anunciou que era hora da videochamada. Todos deveriam se reunir na sala de estar. Seu filho militar estava ligando da Alemanha para desejar feliz aniversário ao pai. Isso seria tão especial. Ela estava certa disso. 53 pessoas se aglomeraram na sala de estar. Eu as contei. Contar me dava algo em que focar além do meu coração acelerado. Parceiros de negócios posicionados na frente, ansiosos para serem vistos. Amigas da igreja agrupadas perto do sofá. Vizinhos preencheram as lacunas. O Sr. Tan estava no centro do palco, taça de champanhe erguida, radiante como um homem prestes a receber uma medalha que ele realmente merecia. A Sra. Mai conectou a chamada com um floreio. A TV se encheu com o rosto de Rui. Ele vestia seu uniforme de gala, parecendo a imagem do filho militar orgulhoso. A sala explodiu em aplausos. Alguém assobiou. O Sr. Tan ergueu sua taça mais alto em direção à tela. Rui sorriu. Mas havia algo de errado com aquele sorriso. Algo frio por baixo do calor. Eu era provavelmente a única que notava. Eu sabia o que estava por vir. Feliz aniversário, pai, disse Rui. Sua voz estava calma, controlada. Estou feliz que todos puderam estar aqui, porque tenho algumas coisas que preciso dizer. A sala se acomodou em um silêncio expectante. Todos antecipavam uma homenagem sincera, um filho elogiando seu pai maravilhoso. Não foi isso que aconteceu. Rui começou com o dinheiro. Ele falou claramente, sem emoção, expondo fatos como um promotor. Izimo, Liambai Sishi de Linlin, Alangelin, F. O. Kashi, An, I. O. Kubisi, Da, Isha, Juduli, Ie, I, Degon, Yu, Ista, I, M, I, N, Ha, A, SD, Ora, SD, Ora, Ei, Tri, Wu, Yi, Saro, Tu, Merisita, O, Akoner, Es, Yes, E, Isanima, Se,
ide, ashi, add, n, oruge, m, idik, z, a, m, ija, aisila, mb, eli, a, i, argoda, n, a, nsd, a, de dobra, f, i, j, elido, u, da, i, ires, aves, iga, a, ija, ad, n, au, s, sd, a, cada, aresi, ai, m, i, na, ai, hagi, paquei, desci, dei, si, sibi, afastar, idaieno, ares, ye, dus, tibre, zerkibo, astai, isaport, di, delia, si, crei, ar, anebiton, in, si, asha, yapu, ia, de, adei, en, uide, desmate, gya, dizero, ane, badeki, f, i, l, h, is, arrivi, cadi, 240.000,00. Foi o que minha esposa economizamos para o nosso futuro, para nossa primeira casa, para assegurar, si, mor, achito, aide estav das cois, ada nossa filha. R, 42.000,00 é o que sobrou. Alguém nesta sala roubou quase R, 200,000 da minha família enquanto eu servia ao meu país no exterior. A sala ficou completamente silenciosa. O sorriso do Sr. Tan congelou em seu rosto. A Sra. Mai parecia ter engolido algo estragado. R, 75.000,00 foram para a Bibi Holding Ltda, continuou Rui. Essa é a empresa da tal, pai. A que vende produtos duvidosos no Instagram. A que aparentemente precisava do meu dinheiro para sobreviver. Cada cabeça na sala se virou para tal. Ela empalideceu sob sua maquiagem cara. A boca dela abria e fechava como um peixe puxado para fora da água. Ela olhou para os pais em busca de resgate. Nenhum veio. R, 40.000,00 em saques em dinheiro, disse Rui, combinando perfeitamente com os hábitos de consumo da mãe. Seus compromissos no salão, suas compras, seus almoços com todas vocês, queridas amigas da igreja. As amigas da igreja se mexeram desconfortavelmente. Algumas pareciam chocadas. A maioria apenas parecia fascinada. O jeito que as pessoas não conseguem desviar o olhar de acidentes de carro. Os parceiros de negócios do Sr. Tan trocavam olhares, fazendo contas mentais. Se ele roubaria o próprio filho, o que faria com eles? Mas Rui não tinha terminado. Há também meu cartão de crédito, o que nunca dei permissão a ninguém para usar. Alguém tem cobrado refeições em restaurantes, taxas de golfe, contas de bar, tudo local, tudo enquanto estou estacionado na Alemanha. Seus olhos encontraram o Sr. Tan através da câmera. Pai, quer explicar como isso é possível? O rosto do Sr. Tan havia se transformado. De confiante para confuso, para zangado, para algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Medo real. A boca dele se abriu. Provavelmente para inventar alguma mentira. Ele nunca teve a chance. A campainha tocou. A Sra. Mai, operando no piloto automático de anfitriã, atendeu. O detetive Sullivan estava na varanda, distintivo visível. Ele pediu desculpas por interromper a festa. Disse que estava acompanhando um relatório de irregularidades financeiras. Ele tinha perguntas para o Sr. Tan e a Sra. Mai. Levaria apenas alguns minutos, a menos que preferissem continuar esta conversa na delegacia. A sala explodiu.
Os parceiros de negócios do Sr. Tan de repente se lembraram de compromissos urgentes. As amigas da igreja cochichavam freneticamente. Vizinhos recuavam em direção às saídas, não querendo seus nomes associados ao que estava acontecendo. Mas todos congelaram, quando a voz de Rui atravessou. Eu não terminei. 53 pessoas pararam de se mover. O detetive ficou na porta, observando. Rui contou sobre mim. O anexo, o colchonete ao lado do cortador de grama, os R-200, 00 que deveriam alimentar 2 pessoas, o carro levado, o telefone monitorado, os e-mails deletados. Ele contou sobre a escada e meu tornozelo, sobre ser mandada caminhar para melhorar uma lesão que poderia ter sido uma fratura, e ele contou sobre as mentiras, as histórias que a senhora Mai espalhou sobre minha saúde mental, os sussurros de que eu era instável, que não podia ser confiável com meu próprio bebê, a campanha destinada a destruir minha reputação para que, se eu falasse, ninguém acreditasse em mim. Eu assisti os rostos mudarem pela sala. As amigas da igreja que acreditaram na senhora Mai, que provavelmente espalharam essas histórias, pareciam enjoadas. Vizinhos que me viram mancando e nunca ofereceram ajuda não conseguiam me encarar. Todos eles tinham sido enganados. Todos eles desempenharam seu papel sem saber. A senhora Mai tentou interromper. Chamou de mentiras, mal-entendidos. Uma menina problemática, inventando histórias, mas sua voz estava tremendo. Sua compostura perfeita estava rachando. Ninguém mais olhava para ela com simpatia. Estavam olhando para ela como se nunca a tivessem visto de verdade antes. Óssera. Tan tentou outra abordagem. Virou-se para seus parceiros de negócios, chamou de assunto de família que saiu do controle. Disse que eles poderiam resolver isso em particular. Um parceiro, um homem de cabelos grisalhos chamado William, fez uma pergunta simples. Você usou o cartão de crédito do seu filho, Gerald? O Sr. Tan não respondeu. Seu silêncio disse tudo. O detetive Sullivan sugeriu que o Sr. Tan e a Sra. Mai fossem à delegacia voluntariamente, responder a algumas perguntas, esclarecer esses mal-entendidos. Rui falou uma última vez. Ele olhou para mim através da câmera. Lynn, pegue nossa filha e vá com seu pai. Eu voltarei para casa assim que puder. Eu amo vocês duas. Então ele olhou para seus pais, as pessoas que o criaram, as pessoas que roubaram dele, abusaram de sua esposa e mentiram na cara dele por 3 meses. Ele não disse adeus. Ele não desejou feliz aniversário ao pai. Ele apenas encerrou a chamada. A tela ficou preta e o mundo perfeito do Senhor. Tan ficou preto com ela. Caminhei até a porta, onde meu pai estava esperando. Ele tinha minha bolsa que estava escondida atrás das latas de tinta. O assento de carro da Lírio estava pronto em sua caminhonete. A senhora Mai agarrou meu braço enquanto eu passava. Suas unhas cravaram na minha pele. Ela sibilou que eu me arrependeria disso, que ela tinha advogados, conexões, pessoas que lhe deviam favores. Olhei para a mão dela no meu braço, depois para o rosto dela. Esta mulher que transformou minha vida em um pesadelo por 3 meses, que sorriu enquanto roubava meu dinheiro, me matava de fome e me isolava de todos que me amavam. Eu sorri para ela. Um sorriso real, o primeiro genuíno que usei naquela casa. Então eu disse 5 palavras que sonhei por meses. Eu não tenho medo de você. Eu me soltei e caminhei para o sol. Atrás de mim, o detetive Sullivan estava começando suas perguntas. O Sr. Tan gaguejava. A voz da senhora Mai subia em pânico enquanto tudo desmoronava ao redor dela. Eu não olhei para trás, nenhuma vez. Subi na caminhonete do meu pai, prendi Lírio e observei a casa dos Tans desaparecer no espelho. O sol estava se pondo, laranja e rosa, riscando o céu, como se o mundo estivesse celebrando comigo. As semanas seguintes foram um borrão de procedimentos legais e telefonemas. Mas, pela primeira vez em meses, cada atualização trazia outra pequena vitória. Osra,
Tan e Asra, Mai foram formalmente acusados 10 dias após a festa. Exploração financeira, fraude, roubo de identidade. O promotor acrescentou mais acusações, assim que os investigadores realmente começaram a cavar. Descobriu-se que o Sr. Tan também estava desviando dinheiro de seus parceiros de negócios há anos, valores menores, mais difíceis de detectar, mas que se somavam. Quando tudo foi contabilizado, ele estava enfrentando acusações estaduais e federais. Seu advogado disse para ele se preparar para um tempo significativo na prisão. A Sra. Mai tentou se fazer de vítima. Contou a quem quisesse ouvir que não tinha ideia sobre os crimes financeiros. Ninguém acreditou. As provas mostravam que ela tinha sido uma participante ativa em tudo. Os saques em dinheiro combinavam com suas viagens de compras. O monitoramento de comunicação era projeto dela. As mentiras sobre minha saúde mental eram criação dela. Ela estava enfrentando suas próprias acusações agora. A situação de Tal era quase engraçada. Sua boutique online nunca foi devidamente registrada no estado. Ela nunca pagou impostos pelos R$75.000 que tirou da conta. Quando os investigadores analisaram seu negócio, encontraram uma bagunça de violações. Seus sonhos de influencer morreram no dia em que a autoridade fiscal estadual lhe enviou uma carta exigindo pagamentos retroativos mais multas. A última notícia que tive é que ela se mudou de volta para a casa dos pais, os mesmos pais enfrentando acusações criminais. A mesma casa provavelmente a ser confiscada. Às vezes, o karma tem senso de humor. Rui conseguiu uma licença de emergência 3 semanas após a festa. Quando ele atravessou a porta do meu pai e nos viu, a mim e a Lírio esperando, ele desmoronou. Este homem, que se manteve firme durante o treinamento de combate e a implantação no exterior, finalmente se permitiu chorar. Ficamos ali abraçados, nós 3, e eu soube que ficaríamos bem. Diferentes de antes, mudados pelo que passamos, mas bem. Eu aprendi algo importante com tudo isso. Meu pai sempre disse para manter seu próprio fundo de emergência, dinheiro que mais ninguém pode tocar. Eu gostaria de ter escutado melhor. De agora em diante, sempre terei economias apenas no meu nome. Nada de contas compartilhadas sem limites claros. Nada de assinar documentos sem ler cada palavra. Você nunca sabe quem pode trair essa confiança. A reação da comunidade me surpreendeu. Eu esperava que as pessoas tomassem lados. Em vez disso, recebi pratos de comida, cartões, telefonemas de amigas da igreja se desculpando por terem acreditado nas mentiras da Sra. Mai. Uma vizinha veio com torta caseira e lágrimas nos olhos, dizendo que me viu mancando naquele dia e quase ofereceu ajuda, mas decidiu não interferir nos assuntos de família. Ela estava assombrada por essa decisão. Eu disse que não era culpa dela. Os Tans enganaram a todos. A casa foi colocada à venda 2 meses depois. O Sr. Tan precisava de dinheiro para advogados. Eu passei por lá uma vez. A placa de vende-se parecia errada na frente daquelas colunas pretensiosas. A grama estava alta. Os jardins sufocados por ervas daninhas. A casa que foi minha prisão estava se tornando uma casca. Não senti satisfação, apenas encerramento. Rui voltou para casa permanentemente no início da primavera. Ele foi transferido para uma base a 2 horas da casa do meu pai. Voltamos a procurar casas, menores do que havíamos planejado, mas nossas. Sem sogros com chaves, sem contas compartilhadas com a família, sem procuração novamente. A última vez que vi a Sra. Mai foi em uma audiência judicial. Ela parecia menor do que eu me lembrava. A máscara de socialite tinha sumido, substituída por algo cru e assustado. Ela tentou cruzar meu olhar. Eu olhei através dela, como se ela não estivesse ali. Ela não tem mais minha atenção.
Ela não recebe nada de mim, nunca mais. Ao sair daquele tribunal, segurei a mão do meu marido de um lado e a do meu pai do outro. Lírio balbuciava feliz em seu carregador, alheia a tudo. Ela saberá desta história um dia. Eu lhe direi que sua mãe foi corajosa mesmo quando não se sentia corajosa. Que seu avô dirigiu 300 quilômetros porque algo parecia errado. Que seu pai acreditou em sua esposa quando isso mais importava. E eu lhe ensinarei a lição mais importante. Você não precisa de permissão para se defender. Você não precisa de aprovação para exigir respeito. Qualquer um que tente tirar sua dignidade não merece um lugar na sua vida, nem mesmo a família, especialmente a família que a machucaria. Algumas pessoas confundem gentileza com fraqueza. Os Tans cometeram esse erro. Eles pensaram que, por eu ser educada, por não revidar imediatamente, poderiam fazer o que quisessem. Eles aprenderam da maneira mais difícil. Quando você mexe com a família do Sr. Tuan, é melhor estar pronto para as consequências. A família protege a família, sempre.